Obediência. Olá, pessoal. Talvez muitas pessoas não saibam, mas tudo o que acontece nesse mundo é em decorrência da desobediência ou da obediência a Deus. Quando as pessoas desobedecem a Deus, acontecem más consequências que afetam praticamente a humanidade inteira. Mas quando alguém obedece a Deus, acontece as boas recompensas por causa da obediência. Então, hoje dá para se ver, é muito evidente, é muito claro que o que está acontecendo no mundo é algo que é em decorrência da desobediência, porque a maioria da população do mundo hoje desobedece a Deus. Sim, ela está nessa condição. E isso chegou a esse ponto, porque as pessoas têm uma incredulidade, uma rejeição, elas renegam o soberano Senhor que as criou, que as deu vida, respiração e tudo mais. Elas são ingratas para com Ele, rejeitam mesmo, não querem saber. Elas se tornaram mais amigas dos prazeres do que de Deus. Esse é o resultado que eles estão colhendo por causa da desobediência. Obedecer a Deus é algo bom para o ser humano, não é algo errado. Errado e complicado é desobedecer a Deus. Somente aqueles que querem se arruinar na vida é que cometem esse mal, digamos assim, de viver em teimosia, em desobediência para com Deus. A incredulidade, a cegueira de entendimento, o coração de diamante faz muitas pessoas virarem as costas para a obediência a Deus. E assim, elas vivem desobedecendo a Deus. Elas se tornaram filhos da desobediência. Então, isso é algo que traz para a população do mundo muitas más consequências. E elas têm sofrido por isso há milênios. A humanidade tem sofrido com isso há milênios. Porque elas não querem obedecer a Deus, não querem receber em suas vidas as recompensas, os bons resultados da obediência a Deus. Elas não querem. E elas, por não quererem isso, elas são responsáveis pelas próprias consequências desse erro de não obedecer a Deus. Ou seja, de viver na teimosia, na desobediência para com Deus. Então, é necessário falar sobre isso para ver se alguém, hoje no século XXI, acorda, abra os olhos, desperta. Porque ainda dá tempo da humanidade obedecer a Deus. Se a humanidade quiser e ouvir a Deus para obedecê-lo, ela poderá comer o melhor desta terra, como consequência da obediência para com Ele. Ele recompensa quem o obedece. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele recompensa sim quem o obedece. Ele envolve essa pessoa com graça, com misericórdia. Ele se torna o refúgio e fortaleza dessa pessoa. Então, essa pessoa, com certeza que obedece a Deus, ela faz de Deus a sua fortaleza. E ela não vai temer em tempo algum. Pelo contrário, o próprio Deus vai falar para ela: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus, a quem você obedece. Então, Ele garante isso para aqueles que obedecem a Ele, fielmente, de forma sincera e verdadeira. Aquela pessoa que se dispõe a obedecer a Deus dessa forma, ela é uma pessoa que, com certeza, Deus concede a sua graça, Deus concede o seu favor, Deus a ajuda, Deus supre as necessidades dessa pessoa. Mas aqueles que não querem obedecer a Deus, infelizmente, eles sofrem as más consequências desse erro. Esse erro é algo perverso que a humanidade comete contra si mesma.
A humanidade comete um erro contra si mesma quando decide firmemente não obedecer a Deus. Muitas pessoas vivem assim, deliberadamente, não querendo obedecer a Deus de propósito mesmo, de forma intencional, porque não querem viver com essa obediência. Eles querem fazer o que eles quiserem. Eles querem desobedecer mesmo, eles querem se entregar ao pecado, às abominações, às iniquidades, às impiedades. Eles querem viver sem esse freio de obediência. Então, é assim que vive e caminha a humanidade hoje, na desobediência para com Deus. Mas eu não posso ver essa situação e ficar de braços cruzados, passivo, agindo como um espectador. Não, eu tenho que ser uma pessoa que fala palavras que possam estimular, encorajar e incentivar as pessoas a obedecerem a Deus. Porque isso é o melhor. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque eu, em minha vida, procuro obedecer a Deus. Sim, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que é importante eu fazer em obediência para com Deus, eu procuro fazer. Que bom seria se todas as pessoas no mundo, de forma unânime, tivessem essa mesma disposição em obedecer a Deus. Seria um mundo totalmente diferente do que podemos ver hoje. Então, tudo o que acontece de ruim neste mundo é resultado da desobediência da humanidade para com Deus. Dá para continuar a viver assim? Não. É preciso que cada ser humano consciente possa refletir e achar a conclusão, a resposta, e a resposta definitiva para cortar o mal pela raiz é a obediência para com Deus. Então, cada pessoa hoje tem que querer por si mesma, de forma espontânea, de forma voluntária, querer obedecer a Deus. Quando isso acontecer de fato e verdade, Deus vai agir, Deus vai mudar a sorte das pessoas, a sorte do mundo. Deus vai mudar o que está errado. Porque o que está errado é consequência da desobediência para com Deus praticada pela maioria da humanidade hoje. Então, eu vou ler 2 textos aqui para tentar conscientizar as pessoas que elas devem obedecer a Deus. Tentar conscientizar as pessoas que obedecer a Deus é a melhor coisa que cada pessoa hoje pode fazer. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 29. Preste atenção nesse texto, que ele é muito bem claro e simples, e de fácil compreensão. Você vai entender na hora o quanto é bom obedecer a Deus. Então, o texto diz assim, ó. Deus falando disse: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Então, Deus está falando aqui, quem dera que todos, ou seja, que toda a humanidade, hoje, no século XXI, pudesse obedecer a Deus. Se cada pessoa hoje, em seu coração, tivesse essa disposição firme e inabalável de obedecer a Deus, quais os resultados que elas iriam colher dia após dia? Os melhores e mais aperfeiçoadores possíveis, que iriam beneficiar toda a humanidade de forma geral. Nós iríamos ver isso com nossos próprios olhos, nós iríamos testemunhar isso acontecendo. Seria bom demais. Então ele fala aqui, ó, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Então, é necessário temer a Deus, ter temor de Deus diante dos nossos olhos sempre. Nós temos que aprender a temer a Deus. E temos que aprender também a obedecer a todos os mandamentos de Deus. Isso é algo muito bom para qualquer ser humano.
com certeza, não há dúvida disso. Quem tem dúvida disso são as pessoas que não querem obedecer a Deus, por teimosia, por ter a mente cauterizada, por incredulidade, ou por qualquer outro motivo que seja. Essa desobediência da parte deles para com Deus é errado. Eles têm que retornar à sensatez e se purificar desse erro para viver em obediência para com Deus, sim. Então, cada pessoa hoje tem que querer isso, com certeza. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, agora preste atenção, vai falar agora aqui sobre os resultados da obediência. Assim, tudo iria bem com eles, se cada pessoa tivesse sempre no coração a disposição de temer e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Tudo iria bem com todas as pessoas que fizessem isso mesmo. Tudo iria bem. Deus está garantindo, afirmando que tudo iria bem. Tudo iria bem com você, tudo iria bem comigo, tudo iria bem com a população do mundo de forma geral. Quem é que não queria que tudo lhe pudesse ir bem? Quem? Somente aqueles que não quisessem obedecer a Deus. Somente aqueles que quisessem continuar na desobediência para com Deus. Aí seria problema deles. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas hoje iriam querer que tudo pudesse ir bem. E a única maneira disso acontecer é pela obediência. O resultado de tudo ir bem iria vir por causa da obediência para com Deus. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, não iria acontecer de tudo ir bem só conosco, mas iria acontecer com os nossos descendentes para sempre, com os nossos filhos, netos, bisnetos, e assim de geração em geração, para sempre, tudo iria bem. Porque alguém lá no passado decidiu firmemente obedecer a Deus. E o resultado dessa obediência iria passar de geração em geração. Os bons resultados dessa obediência iriam passar de geração em geração. Iria passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, enfim, para sempre. Então, é bom obedecer a Deus, sim. Quem obedece a Deus de forma fiel, leal, verdadeira, sincera, esse colhe os resultados. E os filhos também vão receber. Os netos também vão recolher. E assim, geração em geração. Então, dá para se ver claramente que o melhor que poderia acontecer de forma unânime na humanidade é a obediência. Então, eu vou ler agora o texto todo aqui, ó. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, essa é a verdade. Agora, para essa verdade se tornar realidade na sua e na minha vida, é necessário obediência para sempre para com Deus. Esse tem que ser o dever de todo homem consciente. Então, isso é bom demais. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, esse texto aqui vai falar a respeito da obediência em relação à salvação, que é outro benefício que pode acontecer na vida de todo aquele que obedecer a Deus mesmo. Porque nesse texto aqui vai falar que o exemplo de obediência partiu do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio aqui com o propósito de obedecer a Deus. Esse é o exemplo do Senhor Jesus que ele deixou
para que hoje, tanto você como eu, possamos obedecer a Deus também e termos o benefício da salvação garantida. Então, esse texto é muito bem claro, diz assim, ó: embora sendo filho, se referindo ao Senhor Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, ele, o Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui, naquele período, lá no primeiro século, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a obedecer a Deus. A aprendizagem de obedecer a Deus tem que acontecer na sua vida, tem que acontecer na minha vida. Isso é bom demais. Pelo próprio exemplo do Senhor Jesus, temos que copiar esse exemplo. Temos que praticar esse exemplo de obediência para com Deus, assim como o próprio Senhor Jesus aprendeu a obedecer. Nós também temos que aprender a lição de obedecer a Deus hoje. Lição muito importante, lição decisiva, lição perfeita para nossas vidas. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, ele foi aperfeiçoado. A obediência a Deus leva a cada pessoa a ser aperfeiçoada. Isso é bom demais. Que resultado bom de obediência é esse? Que tanto você como eu poderíamos escolher se quiséssemos. E a atitude é essa, querer que cada um de nós possa obedecer a Deus. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, todas aquelas pessoas que obedecerem a Deus hoje, como o próprio Senhor Jesus obedeceu, essa pessoa, ela teria a salvação eterna. Ele, ou seja, o Senhor Jesus seria o autor da salvação eterna para todos os que obedecem a Deus. Então, quem é que não iria querer a salvação eterna? Quem? Possivelmente ninguém, né? Ninguém iria querer perder isso. Ninguém iria querer perder a salvação por causa de desobediência, teimosia. Então, é melhor para o ser humano hoje obedecer a Deus. Ele tem essa garantia, essa promessa feita, será cumprida na vida de todo aquele que obedecer a Deus. Então, obedecer a Deus tem que ser algo que tem que estar em nosso coração. Essa disposição em obedecer a Deus tem que estar em nosso coração, sim. Isso é confortante, é recompensador. Agora, a desobediência não recompensa ninguém. Pelo contrário, quem desobedece sofrerá sentenças punitivas. Mas aqueles que obedecem receberão recompensas, serão galardoados, receberão prêmios, digamos assim. Então, isso é importante. É importante a obediência. A obediência a Deus importa tanto para você como para mim. A obediência a Deus é algo que tem que ser comum entre eu e você. Tem que ser algo comum entre eu e você. Então, nós devemos nos estimular uns aos outros para que possamos obedecer a Deus e colhermos em nossas vidas os bons resultados da obediência que vai acontecer na vida de todo aquele que obedecer a Deus mesmo. Ele fala nesses textos aqui a respeito disso, para que hoje possamos chegar a essa conclusão de que, de fato, de verdade, temos que obedecer a Deus. Então eu espero que a humanidade hoje possa entender isso. Porque isso é algo simples de se entender, não é algo complicado. As palavras faladas aqui são simples e
É com essa simplicidade dessas palavras que eu espero que as pessoas entendam que é necessário sim obedecer a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.